Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, né? E dessa vez um assunto muito interessante, porque a espiritualidade está desde de manhã me cobrando para fazer essa videoaula, porém, né, estão fazendo uma reforma aqui, tem barulho o tempo todo, eu não consigo gravar, né, por conta de que a câmera ela é muito sensível, então fica aparecendo o barulho. Se por um acaso tiver algum barulho, vocês me perdoem, né? Eu moro num apartamento e os barulhos são inevitáveis, né? Eu tô vendo, né, que eu vou precisar montar um estúdio para mim com como é que diz? Forrar as paredes, né, para abafar som, e já estou me vendo fazendo essas coisas aí. Mas vamos lá, então. Descobrindo aquilo que já somos. Vocês estão prontos para acolher quem vocês são verdadeiramente? Estão prontos para deixar para trás tudo que certa vez acreditaram como sendo real? Desprogramar a mente e reprogramá-la dentro daquilo que está surgindo, que está aparecendo aí de conhecimento? Essas são as perguntas que o meu mentor fez para mim, eu não sabia responder. E vocês? Então, é isso o que eu tenho que passar para vocês. O planeta Terra, ele está finalmente começando a fundir-se com o seu corpo 5D, que até recentemente era apenas outra possibilidade, porque tudo depende do rumo que nós, como um coletivo, tomamos. Nós somos parte de um todo. Então, é preciso que todos nós estejamos conscientes daquilo que realmente é, para que haja o equilíbrio em todo o nosso planeta. Não tem sido fácil reunir nossos corações a fim de criar um impacto sólido do alinhamento de frequência poderoso bastante para afastar-se da Terra tridimensionalmente e finalmente ancorar nossa nova frequência em uma oitava de amor de ressonância superior. Inevitavelmente, se nós quisermos receber as 10 fitas de DNA que nos está faltando, é necessário que nós evoluamos, é necessário que nós desenvolvamos em nós o amor incondicional, o amai-vos uns aos outros, amai todos os seres vivos da natureza, não permitir que se mata mais nenhum ser vivo. Porque toda vez que tomamos uma decisão sobre nossa jornada evolutiva da alma, nós criamos novas e infinitas linhas do tempo, novas terras, novas possibilidades de onde habitar, e isso requer devoção constante ao nosso eu divino e ao todo, para manter-se sempre uma frequência mais elevada, para ajudar o todo a ascender para essa nova dimensão cósmica. Toda vez que nós aprofundamos da nossa alma pelos conhecimentos que nós temos a ideia que ou a gente vai, né, ou a gente vai para o umbral, ou vai para o céu, ou fica aqui na Terra, ou fica dormindo, ou fica acordado, e cada vez mais nós nos distanciamos cada vez mais daquilo que é mais divino, né? E que a nossa alma tenha consciência que é o todo. Nós voltamos para o todo, e é importante que nós saibamos disso. Mas para voltar ao todo que nos levará a uma nova dimensão, é necessário que tenhamos amor no coração, é necessário que não sintamos mágoa, que não sintamos raiva, é necessário que estejamos unidos com o todo. Em um nível cósmico, durante este período transicional, alguns estão enfrentando muitos desafios, tanto sob uma perspectiva interna quanto física. Porque mesmo que muitos acreditem que essa transição
seja fácil, conforme alguns tendem a pensar que já estão habitando na quinta D. Muita gente fala, eu já estou na quinta dimensão. Em ancestral, kármica, alienígena, não é exatamente sem esforço. E não é isso que está acontecendo. Habitar a quinta D não é você desenvolver em você os seus potenciais tecnológicos que toda a energia processa, né? É necessário que haja amor para que haja todo esse desenvolvimento. Não é fácil se manter equilibrada no meio de todo o caos coletivo, no meio de tanta coisa confusa que nós vivemos hoje no planeta Terra. Não é fácil manter o equilíbrio da alma. Como muitos outros desafios surgindo à medida que evoluímos, nós vamos percebendo que cada vez mais e mais as coisas ficam ainda mais difíceis, porque nós, ao invés de nós nos aproximarmos do divino, nós estamos cada vez mais nos distanciando daquilo que é realmente a nossa jornada da vida. Enquanto continuarmos nos separando da velha Terra 3D, essa que nós vivemos hoje é a Terra 3D, não estamos simplesmente experimentando um salto quântico, não vai acontecer de repente de cada um dar esse salto quântico, pular a quarta dimensão e já passar para a quinta, né? Mas entre diferentes dimensões, mas a recuperação consciente de que alguns entre nós estão intencionalmente fazendo, reconectando seus nossos códigos do DNA adâmico original para manifestar o verdadeiro potencial de nossa raça humana antes de ser manipulada e distorcida. É muito bom, diante de tudo isso, perceber que muitos, que entre muitos, alguns já estão tendo a consciência da necessidade de acessar todos esses conhecimentos, se desenvolver e ter a consciência do que será realmente essa quinta dimensão. Esse é um tópico muito profundo, mas tenho certeza de que muitos de vocês estão familiarizados com as nossas verdadeiras origens. As muitas sensações físicas que estamos sentindo, a profunda limpeza e a liberação de todos os antigos implantes, e crenças, são muito desafiadoras, mas é essencial para provocar essa profunda transformação física e interior necessária para resgatar nossa sabedoria estelar cristalina original. Até pouco tempo atrás, nós estávamos sob efeito de aportes, e que éramos manipulados para que pensássemos aquilo que eles quisessem, não nós. A partir do momento que todos os aportes foram retirados de todos e foi dado a cada um a liberdade para seguir o livre-arbítrio, alguns acordaram e começaram a fazer o resgate da sabedoria estelar cristalina e original que habita dentro de cada um de nós. A raça adâmica não tem nada a ver com etnia ou religião. Uma vez que foi a religião convencional que começou a distorcer o conceito Adão e Eva da raça adâmica. Não tem nada a ver. Aquela história da criação, aquela lá foi uma criação simplesmente para que nós fôssemos manipulados para ter o poder sobre nós. Um dos aportes emocionais que foram colocados em cada ser humano para que ele não entendesse a realidade histórica da vida. A raça adâmica é quem todos nós somos. Nós somos a raça adâmica, por direito de ter as 12 fitas do DNA adâmico. A semente cósmica originária nossa, ela foi plantada há milhares de anos no chamado Homo sapiens, o primeiro homem original na Terra, para ajudá-los a evoluir mental, emocional e espiritualmente. Era o nosso estado original natural, um de total alinhamento com o divino e da unidade com o todo. Como já podemos saber,
foi com a intervenção de muitas civilizações estelares que a raça adâmica original foi distorcida e afundou-se em ilusões, governada por seres extremamente evoluídos, dando início a uma era de controle e escravidão em que perdemos o nosso verdadeiro potencial como seres semelhantes a Deus. Deus, aqui, o Criador. Nós somos energia pura. Nós podemos também ascensionar. Nós podemos evoluir as nossas consciências, expandir as nossas possibilidades e, então, colocar em prática todas as capacidades que nós herdamos do nosso Deus Criador. É nesse precioso momento na criação que alguns de nós estão começando a despertar. Todo aquele que está ligado, que está antenado em todas as videoaulas que são apresentadas, não só nesse, mas em vários canais, são pessoas que estão despertando, são pessoas que estão ascendendo, são pessoas que estão escolhendo pelo livre-arbítrio a tornar-se finalmente aquilo que já somos. Ninguém está ensinando nada diferente, você ser um ser diferente, você pensar diferente. O que é ensinado atualmente é resgatar o que já temos de conhecimento dentro de nós. E que estava encoberto através da história com falsas ilusões e controle mental. Até agora, nós vivemos, né, sob uma ilusão. A gente viveu uma falsa ilusão. Sempre falaram para nós, né, que a gente passaria a vida, a gente teria que ser bom nessa vida para, no futuro, a gente conquistar um lugar ao céu. Sempre nos foram ensinado que o homem foi feito do barro, né, e que o Criador deu um sopro no seu ouvido e que ele reviveu. Mas o homem foi e pecou, e foi largado à mercê de seres inescrupulosos? Não. Não. Nós passamos por um projeto de evolução. Nós somos o fruto, né, de uma grande evolução para tornarmos uma grande raça acadêmica, raça adâmica. E é em busca disso que nós estamos indo agora. A última evolução que nós tivemos, a partir de 2005, ficou estabelecido isso na Confederação Estelar, de que a nós seria dado a liberdade para que nós possamos nos encontrar, para que nós possamos desenvolver em nós todas as nossas capacidades para sermos realmente a raça adâmica com todo o DNA que nós adquirimos por herança do Deus Criador. Vivendo sem ilusão, sem aporte emocional. Mas, para tudo tem uma condição. O homem vem sendo muito mal acostumado, acomodado naquilo que lhe é oferecido gratuitamente, naquele que lhe é oferecido sem que ele tenha que fazer algum esforço. Então, a situação não é essa agora. O homem, ele precisa esforçar-se, ele precisa buscar pelo seu conhecimento. Quando uma videoaula é apresentada, quando algum conhecimento diferente, né, das outras raças estelares que existem é nos apresentado, compete a cada um que ouviu ou que viu ir em busca do conhecimento e ativar em você, né, aquele DNA que está adormecido. É isso que é preciso fazer. O ser humano, ele foi criado para ser um ser magnífico. Ele foi criado para expandir suas consciências a partir de uma partícula pequenininha, uma luzinha, como a logosofia fala, como o professor Ademar Ramos falava. É um farolzinho minúsculo, pequenininho, que nós temos no nosso ponto bindu, chamado pelos indianos, né? Que fica na ponta do coração, que são nossos registros akáshicos.
o que eu estou falando aqui não é nada desconhecido para você. Você tem a consciência disso, você somente não se lembra. A alegoria de comer a maçã e ter que sair do paraíso resultou nisso, o esquecimento total. A reencarnação pela qual nós viemos aqui, passamos pela roda de Sansara, é para que nós esquecemos tudo que nós já fomos e começamos tudo de novo. Então, apareceu o Espiritismo e ele trouxe, né, que nós estamos aqui em evolução, que nós precisamos evoluir, né, para quando nós desencarnarmos, porque nós fizemos promessas de coisas erradas que nós fizemos e que viemos aqui para resgatar todos aqueles débitos que nós fizemos. Não é assim que as coisas se processam. A alma, ela não tem interrupção, não existe diferença para o espírito, para a essência da alma, de encarnado para desencarnado. Todos somos espíritos eternamente, constantemente em expansão, constantemente tentando evoluir as nossas consciências para produzir, para cocriar como seres herdeiros do Criador do universo. Essa é a nossa consciência. E que nós estamos agora resgatando, que alguns estão resgatando, porque a massa maior da humanidade ainda não tem esse entendimento. Eles ainda não acordaram para essa realidade. Eles ainda não têm a sensibilidade para perceber onde está a verdade. Porque eles não se deixam guiar pela fé, eles não se deixam guiar pela sabedoria, pelo entendimento. Quando nós tornamos seres soberanos e responsáveis para a própria experiência de vida, sabemos que somos os únicos que podem controlar as nossas vidas. Ninguém pode controlar a nossa vida. Não existe um Deus que fica controlando as pessoas. Existe esse que foi criado, que se alimenta das energias negativas das pessoas, para que elas processem no mal e não descubram a verdade sobre si próprias. Mas isso foi um acordo que foi feito. Essa própria figura que usufrui disso, ela não tem culpa. Ela não tem culpa, porque ele se julga ser a terra, ser dele, tendo em vista, né, que o seu pai era um Ananu e sua mãe uma reptiliana aqui do planeta Terra. Então, por direito, por razão, ele acha que a Terra é dele. Mas como ele não pode interferir com os seres que aqui estão, ele os incentiva em acordo com outros, né, com alguns encarnados, né, a provocar o medo. Que as pessoas vivam com medo, com angústia, doentes, dependente dos poderosos, para que ele possa agir, para que ele possa conseguir tudo o que ele quer. Mas não é assim que as coisas processam. O ser humano tem o livre-arbítrio para isso. Você escolhe. E hoje, você ainda escolhe vibrar na angústia, vibrar nas mágoas, querer vingança? Por que não pegaram o ensinamento do mestre Sananda, o Jesus, que veio aqui e nos falou: amai-vos uns aos outros? É só isso que é preciso fazer, amai-vos uns aos outros. Quando a nossa energia está vibrando no amor, a nossa aura, a nossa luz é diferente, nós somos luzes. E quanto mais luz desenvolver aqui no planeta Terra, mais força nós teremos para fazer essa transição. Porque aquele que vibra a luz, aquele que vive no amor, ele não quer o mal do outro. Ele vai sempre ajudar para que o outro chegue a ser um ser igual ele é. Aqui a gente não fala de riqueza, a gente não fala de acumular fortuna, porque nós sabemos que quando a gente desencarna, não leva nada disso, a alma não precisa de nada disso.
A gente precisa do essencial para a gente viver. O resto é ilusão. É preciso que saiamos desse mundo de ilusão. É preciso que entendamos a realidade da vida e que recomecemos a nossa jornada rumo àquilo que é de melhor, àquilo que nós já somos. E que nenhum evento externo pode provocar qualquer dano em nosso caminho exclusivo, mas nós mesmos, por meio da ilusão, escolhemos criar. Quem provoca tudo de errado na nossa vida somos nós mesmos, porque nós aceitamos viver da ilusão e vivemos cocriando coisas nefastas na nossa vida. Doença, mal-estar, dores que não acabam nunca. É nós que criamos, porque estamos acreditando em ilusão, acreditando em algo que não vai acontecer. Ah, mas então, como que você está falando isso? Como que você tem a certeza de que o que você está falando é a verdade? Não acredite no que eu estou falando. Aliás, não acredite em ninguém. Busque aí dentro de você. Faça uma meditação. Faça um yoga. Ouça a sua respiração. Ouça os batimentos do seu coração. A sua pressão arterial está legal? As batidas do seu coração estão de acordo? A sua respiração está calma, tranquila? Aí dentro da sua mente consciente não existe mágoa de ninguém, não existe raiva de ninguém, está tudo corretinho? É isso que você tem que buscar. E viver uma vida simples. Viver uma vida que fortaleça você enquanto consciência. Porque em todos os outros planetas estelares aí que a gente tem em consciência, que a NASA já catalogou 60 raças diferentes, só que eles não divulgam porque é proibido divulgar essas coisas. O que acontece? Lá não existe dinheiro, lá não existe acúmulo de fortuna, não existe corrupção, não existe roubalheira, não existe sonho, não existe ilusão. Só existe amor e seres saudáveis. A raça humana está doente? Uma parte sim, outra não. Porque, mediante isso, não podemos dizer que a Terra está toda perdida. Não. Analisemos o Brasil, por exemplo. Nós somos quantos milhares de habitantes aqui no planeta Terra? Apenas alguns ainda provocam alguns distúrbios para tirar a concentração dos demais. Nós temos guerra na Ucrânia, nós temos guerra lá no Israel e Palestina, nós temos conflitos em muitos outros lugares, mas na maioria disso aí, o que é uns 3%, na maioria do planeta, a vibração é legal. E se de repente, meu amigo, se você ousa buscar por conhecimento, ousa querer ser um ser humano melhor, nossa, nós vamos sim dar um salto quântico para a quinta dimensão e ficar para a história como a raça que desenvolveu sobre tantos percalços, sobre tantas ideias errôneas da vida, sobre tantos distúrbios e obstáculos, mas que nós conseguimos. É assim que nós vamos fazer a nossa história. A história humana, ela não é apenas a mitologia contada, não é apenas um livro que foi escrito e que todos seguem. A nossa história, ela é maravilhosa. Ela nasceu da luz. Então, nós não podemos aceitar as trevas simplesmente, porque estão nos condicionando para uma ilusão de vida. Como almas em ascensão, já escolhemos liberar antigos padrões de pensamentos
e temores ao acessar os poderosos criadores e seres divinos. Para todos somos, em vez de temer forças externas ou eventos cósmicos. O ser humano hoje, ele tem medo de todos os eventos cósmicos, mas ele esquece que ele contém em si toda a energia, toda essa movimentação do cosmos. Por que Jesus andava nas águas? Porque ele sabia dominar esse elemento do universo. O cosmos sabe que somos seres impulsionados, O cosmos sabe que somos seres impulsivos, seguindo nossos temores humanos primordiais, e como tal, muitas vezes tendemos a agir sem avaliar a perspectiva a partir de um lugar de sabedoria superior. Nós somos um pouco acomodados, né? Vieram nos ensinar que tinha um Deus que tem que seguir a Bíblia, tem que rezar a missa, que precisa batizar, né? Que precisa ir à igreja, pagar o dízimo, congregar no domingo, que precisa ir num local, baixar lá um espírito sofredor, dominá-lo. Isso foi ensinado para nós. E nós aceitamos. Nós não questionamos. E amor divino, enquanto precisamos ter medo, ser paciente, o nosso eu humano apenas quer criar e agir quando não é o momento certo. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos sem controle. Por que é preciso buscar o autoconhecimento e o entendimento? Para adquirir esse controle, para adquirir o equilíbrio, para fazer valer, né, a nossa existência como seres humanos da raça adâmica. Nós não somos ainda a raça adâmica. Nós não desenvolvemos todos os DNA. Nós desenvolvemos somente 2. Nós temos 12 fitas, mais 10 a serem desenvolvidas ainda. Deveria ser desenvolvida na dimensão 4. Nós perdemos o direito de viver na 4ª dimensão por conta da bomba de Hiroshima que os Estados Unidos jogou lá no Japão. Aqui, esse episódio aí que levantou aquele cogumelo não afetou somente o Japão, afetou o universo todo, descontrolou tudo no universo, a natureza toda. Então, os seres estelares começaram a vir aqui e dar a sua presença, controlando aquilo que o homem estava fazendo. Porque na consciência deles, enquanto o homem não desenvolver a espiritualidade, ele não entender que ele é uma energia poderosa, ele não pode ficar criando as coisas assim da maneira sem perspectiva de que pode causar um mal maior. Algumas pessoas estão muito preocupadas com a sua missão da alma. Né? Acho que a alma tem que vir aqui, tem que estudar, tem que dar aula, tem que casar, ter filho, receber um espírito lá que vem para resgatar débito. Isso é muito pequeno, é muito simplista isso. Em vez de simplesmente expandir a sua natureza amorosa, compassiva, que é tudo que precisamos para ajudar. Rótulos tais como guias, curadores, não são importantes, somente é uma intenção. Todos podemos ser guias, todos podemos ser curandeiros ou curadores, todos podemos, né, fazer o que é de melhor para nós. Você não pode viver à sombra de um guia espiritual. Você não pode viver à sombra de um padre, à sombra de um pastor, à sombra de um guia espiritual, à sombra de uma raça que o criou. O ser é individual. E só existe uma pessoa aqui que veio tentar ensinar isso aqui, e poucos entenderam, foi o Luiz Gasparetto. O Luiz Gasparetto, um dia ele chegou e disse que ele chegou à conclusão de que tudo de bom ou de ruim que o ser humano estava fazendo estava dentro dele exclusivamente.
que ele era o único responsável, que ele era o único que deveria sentir-se responsável por si próprio e fazer as coisas acontecerem. Luiz Gasparetto era um psicólogo com muitos cursos feitos em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, ele tinha essa consciência. E poucos acreditaram nele, poucos o seguiram. Achavam que ele era um doido. Ele mesmo fala isso. A própria família achava que ele era doido. E ele estava coberto de razão. É pena que determinadas pessoas surgiram aqui, vieram trazer tantos conhecimentos, e as pessoas não deram conta disso. Só vão dar conta depois que a pessoa desencarna, depois que ela partiu, depois que ela foi embora. Olha os ensinamentos do Buda, que maravilhoso, mas ninguém aceita, porque eu sou cristão, não posso aceitar o ensinamento do Buda. Ensinamentos de Krishna, não posso aceitar, porque eu tenho que acreditar em Jesus, um Jesus inventado. Porque o que realmente Joshua Ben Pandira ou Sananda ensinou, não é isso que a turma faz, não. Não é isso. Ele veio aqui e falou que nós somos uns seres fortes, que nós devemos desenvolver o amor e criar as coisas, que só existe um Deus criador, não existe esse montaréu de Deus, não, que inventaram por aí, santarada todo, e que a turma fica fazendo promessa para esse santo, reverenciando esses santos todos aí. É claro que a gente tem que ter esses guias espirituais como nossos amigos, né? Os mentores espirituais são nossos amigos, mas eles mesmos, eles falam da existência de um Criador, eles reverenciam essa divindade maior, e eles nos ensinam isso. É isso que nós devemos ter. E não, de repente, achar que um guia é o nosso Deus, que tudo que ele fizer, a gente vai fazer. Eu questiono com o meu. A hora que ele fala uma coisa, me fala, mas para lá, como que vai ser isso? Né? Como que vai ser? Eu vou ter ele falando, não, não é assim, não. Vai com calma, tenha calma. Por que eu tenho que fazer isso? Faz e depois você verá. Mas eu questiono, e ele sempre tem as respostas para me dar, principalmente o mestre Orion. E ele me dá as respostas depois. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque eu pergunto tudo, eu deixo ele doidinho. O que nos torna mestres, né, terrenos, não é apenas experimentar a pureza e a orientação dos reinos superiores, né? Só seguir a orientação lá do que vem lá de cima, que nós julgamos. Todo mundo está pensando, a maior parte da Terra acha que Deus está lá, um velhinho de barba branca, cabelinho branquinho, né, sentado lá num trono, todo mundo morre, vai à direita dele lá. Já vi muito essa história aí na religião católica. Aquele lá desencarnou, está sentado à direita do Pai. Engana-se, não está sentado coisa nenhuma lá. Jesus é aquele lindo de olhos azuis. Né? Então, essa é uma coisa para a gente entender que a beleza física não tem importância nenhuma. Né? Não tem importância nenhuma. Ele era um ser lindo, ele resplandia essa beleza que ele tinha, que é da alma. Não importa. Não importa se alguém vê Jesus como da cor preta ou amarelo, ou seja lá o que cor, você precisa ver a alma desse ser maravilhoso que esteve aqui entre nós. O que ele fez, o que ele ensinou. Muitos estão aguardando, o sangue dele nos salvou. Salvou de quem? Se vocês continuam tudo atrelado ao Javé, atrelado àqueles reptilianos antigos. Quer dizer, não salvou ninguém. Ele veio tentar, mas ninguém quis. Foi isso que ele veio fazer. Gente, o ser humano é inteligente, ele só despertar a inteligência. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Mas nos lembrar de que o nosso principal objetivo aqui é atravessar os véus da ilusão humana. Atravessar os véus da ilusão humana e fazer descer todas as nossas visões mais elevadas para o nosso domínio físico, desfrutando dos recursos infinitos e possibilidades sem fim que este mundo tangível também nos oferece.
se conectar com a natureza, buscar na natureza. Certa vez perguntaram para um indiano como que a gente sabe quem é Deus. E ele falou, você vai descobrir quem é Deus à medida que você for fazendo a sua jornada de vida. Conforme você vai caminhando em direção à sua jornada de vida, Deus vai se apresentando para você no meio do caminho. O Deus Criador. Então, ele quis dizer também que o Deus não é aquele Javé que foi inventado, Deus não é o senhorzinho de barba branca, cabelo branco, sentado lá no céu, que o céu não existe, o inferno muito menos, Satanás não existe, o diabo também não. À medida que você for caminhando para a sua evolução, tentando entender realmente, e se você não tiver conhecimento, busca e achará. Está escrito na Bíblia e escrito no livro que vocês acreditam. Se quiserem ter sabedoria, busque e achará. Tiago 1,5 está escrito isso lá. Eu amo essa escritura, eu nunca mais esqueci essa escritura. Se quiser ter conhecimento de todas as coisas da vida, busque e achará. E tem um outro versículo que eu não sei, que diz que Deus disse, o Criador disse, quando houver duas pessoas reunidas, pode ter certeza que eu estarei presente. Porém, a sua obrigação é tornar-se tão evoluído, é tornar-se tão competente quanto eu sou. Isso quer dizer o quê? Que nós somos deuses? Mas estamos fazendo isso? Então, vamos lá para a pergunta que eu fiz logo no começo, e eu gostaria que vocês, aqueles que estivessem interessados mesmo, meditassem. Vocês estão prontos para acolher quem vocês verdadeiramente são? Sanar todos os problemas, de repente você olha para dentro de você e você descobre, poxa, eu sou um cara egoísta. Você vai ter capacidade? Você vai querer acabar com isso dentro de você? Ah, eu sou um cara orgulhoso. Você vai acabar com o orgulho? Eu vivo no ego. Né? Eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, porque eu tenho mais do que aquele outro. Você vai passar por cima disso? Você não é isso. Isso aí é uma ilusão sua, do ego que você adquiriu aqui, mas não do verdadeiro. Está bem? E era isso que eu queria deixar para vocês com essa aula. Namastê.